a sensação que dá é que ele tá pesado dentro de campo. Ele corre mais que o Deshaun Watson. Aliás, tá correndo mais que o Najee Harris esse skill. Fala, meus amigos da Blitz Sport Pub, Rafael aqui, estou com o Rômulo. Ele está de volta aí pra gente poder fazer o recap da semana 3 da NFL. Muita coisa aconteceu, muita coisa interessantíssima. A gente separou aqui uns 5 jogos para comentar e, é claro, a gente não poderia deixar de falar de Dolphins e Broncos também, né? Então, sem mais delongas, vem com a Blitz! E só lembrando também que a gente tá aqui gravando numa segunda-feira, vai rolar os jogos ainda de hoje no Monday Night. Então, se você não vê esse jogo aqui, ele foi um jogão, me desculpa. Mas a gente não sabe ainda. Então, passo já a palavra pro Rômulo, que quiser dar uma letrinha sobre o jogo dos Cowboys e Cardinals, né? Já vamos começar com um palpite interessante aí, né? Foi uma surpresa para todo mundo. Foi. Cardinals 28, Cowboys 16, se eu não me engano. Cara, a NFL é maravilhosa por isso. Ó. O Cowboys ganha de 40-0 do Giants. Aí o Giants perdendo de 20-0 contra o Cardinals lá na casa deles, vira. Aí agora lá na casa deles de novo, ganha do Cowboys. Ganha do Cowboys, um time que é candidato aí pro Super Bowl. Eu pensei que ia ser um amasso, cara. Todo mundo eu acho que pensou que ia ser um amasso, não mente pra gente. Não, mas eu assisti o jogo depois e, cara, o time do Cardinals parece que ele tá sendo muito bem treinado. Essa é a impressão que passa de organização e disciplina. Não é um time que vai ficar cometendo faltas, apesar de que no segundo tempo contra o Giants eles cometeram bastante. Na hora que apertou um pouco, teve mais pressão. Mas nesse jogo foi um jogo muito limpo, muito organizado. Eu me surpreendi muito com a OL deles, cara. A OL deles tava bloqueando certinho. Na hora que era para correr, eles saíam de posição, ia fazer o bloqueio lá na frente. Os recebedores também bloqueando muito bem. A defesa muito organizada e física também, sempre de olho na jogada, não se confundindo, não se embolando. Eu achei um jogo muito completo e também o Josh Dobbs, cara, fazendo uns lançamentos muito bons, não só na primeira leitura. Eu gostei muito do que eu vi na organização e na disciplina do Cardinals. E aí é um time que, se você pega um adversário que comete erros, ele acaba se aproveitando disso. E ele se aproveitou, porque o Cowboys cometeu muitos erros, muitos. Foram muitas faltas em momentos cruciais, tipo um third down, você vai, falta, aí você não consegue converter e devolve a bola para eles. Ou então, era third down do próprio Cardinals, eles iam devolver a bola para você, eles vão lá, fazem falta e mantêm o Cardinals em campo. Então, foi um jogo de muitas faltas, a defesa não brilhou. O ataque também não, né? O ataque também não. E o ataque eu tenho algumas críticas para fazer ao senhor Dak Prescott. Mas antes, cara, eu não sei se, pra ser sincero, eu não sei se o tal do Bland, não sei se você conhece esse jogador. Darron Bland. Ele que foi o reserva, o substituto do Trevon Diggs. Trevon Diggs, será? Eu não me recordo agora. Porque eu não sei se ele é um níquel ou se ele é um cara que ajuda, ou se ele entrou pra ser literalmente, porque, cara, só dava bola nele. Era o tempo todo ele entregando a paçoca. A gente já tá vendo a falta aí que o Trevon Diggs está fazendo aí pra esse elenco, né? Existe muita crítica em cima do Trevon Diggs pelas quantidades de jardas que ele cedeu na mesma temporada que ele teve muitas interceptações, mas ele evoluiu muito bem como um corner, ele realmente ficou bom. Começou a ser mais inteligente com as oportunidades, em vez de simplesmente atacar a bola e acabar querendo buscar big play. Mas os Cowboys não vão contar com ele mais pro resto da temporada. Esse jogo ele mostrou pra gente que os Cardinals, ele não é essa merda toda que tá fedendo que todo mundo achava que ia ser. Foi que nem o Rômulo falou, o time tá muito bem treinado, tá muito bem coordenado, uma excelentíssima atuação da defesa e não é de hoje. O ataque está produzindo muito bem, a grata surpresa do Josh Dobbs conseguindo segurar aí o rojão enquanto o Kyler Murray não volta. A linha ofensiva está produzindo legal. Eles draftaram, acho que o Paris Johnson esse ano no draft e tá ajudando muito o time a conseguir mover os bloqueios nas corridas em zona também. Outro ponto importante, eles não estão abandonando o jogo terrestre também, como alguns acabaram pensando que poderia ser o caso. James Conner tá aí conseguindo produzir, tá tendo um ótimo volume, um ótimo impacto.
o time dos Cardinals talvez não seja tão candidato aí a ficar com a first overall no draft, como todos pensavam que poderia ser. O nome dele é Paris? Perry Mason. Paris Johnson. Paris Johnson. Tava com o Parisman na cabeça aqui. Enfim, cara, editor, coloca aí um bloqueio que ele faz. Eu vou... Mano, você é louco, ele sai carregando o cara assim, ó. E o recebedor, o corredor passa bonitinho pro touchdown. Não, ele é um ser humano bestial, ele é gigantesco. Assim. Então, agora falando sobre o Cowboys e a sua offense, que sempre me trouxe desconfianças, por causa do Dak Prescott. E, cara, tá acontecendo exatamente o que era previsto. Ele só lança se for na primeira leitura. Ele não, se ele tiver que pensar um pouquinho para lançar, ele não tem confiança nenhuma, dá para ver que ele hesita na hora de lançar. Então eu não tô curtindo isso. E também as chamadas do McCarthy foram muito ruins no final do jogo. Eles queimaram o próprio relógio, precisando de 2 touchdowns para poder ganhar o jogo. Nem com conversão e field goal não dava, eram 12 pontos. Então eram 8 e mais 4, né? Então, tipo, cara, eles precisavam de 2 touchdowns e ele continuou chamando corrida, queimando o relógio. E aí, no final, eu tava até falando com a galera no nosso grupo aqui. Pô, cara, ele tá queimando o relógio. Aí na hora que ele parou de queimar o relógio com corrida, ele foi pro passe. O Prescott faz aquela interceptação. Eu falei, entendi por que ele não tá passando. É falta de confiança no quarterback. A gente também tem que... as minhas críticas às chamadas do Cowboys são em cima também do Mike McCarthy. Eu acho que ele precisa saber utilizar melhor as peças que ele tem. E uma coisa que eu sinto muita falta, que eu não vejo desde que o Dak Prescott foi lesionado e acabou perdendo a temporada quando eu acho que ele quebrou o tornozelo, é colocar ele em movimento. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande para o jogo dele, ajuda a minimizar os erros que ele comete. Ele dentro do pocket talvez não seja a melhor solução e os Cowboys deveriam começar a estudar em novas possibilidades ofensivas. Jerry Jones já deve estar perdendo a paciência com o McCarthy e também com o Dak Prescott. Me surpreenderia se os Cowboys não tiverem um desempenho excelente nesse ano, desses dois continuarem no time. Próxima partida então, vamos falar um pouquinho aí sobre Jaguars e Texans também, que foi uma surpresa, né? Acho que o favoritismo era com certeza pro Jacksonville Jaguars, não só considerando a composição de elenco, mas também a experiência, a posição de quarterback. Porém, CJ Stroud continua aí se mostrando que ele parece um quarterback veterano jogando, muita presença de pocket, muita capacidade ali de ler as defesas com frieza, se move muito bem, conseguiu se movimentar quando foi preciso sair do pocket. O ataque terrestre dos Texans assim, não está sendo aquela novidade assim, até por conta da linha ofensiva ser composta inteiramente de reservas esse ano, né? Tem muitos titulares machucados, os 2 tackles, na posição de guarda o Kenyon Green também, então não estão com a linha ofensiva titular, isso está prejudicando muito. Porém, a César, o que é de César, a gente tem que dar crédito para o CJ Stroud e para chamadas ofensivas. O menino está distribuindo muito bem a bola para recebedores aí que provavelmente você nem conhece, Nico Collins, Tank Dell, Robert Woods está lá também, está sendo um veterano muito importante para aquela bola de confiança do CJ Stroud. Os Texans estão mostrando aí um futebol americano muito interessante, uma franquia que tem muito potencial aí para tomar conta aí nos próximos 2 anos, com capital de draft e com cap space. A defesa teve uma atuação muito legal também e o Will Anderson no Special Teams conseguiu ser muito disruptivo. Já do ponto de vista dos Jaguars, né, eu acredito que foi um jogo de muitos erros, principalmente do ponto de vista do Special Teams. Se for colocar na conta de quantos pontos o Special Teams deixou a desejar, foram um total de 14. Isso somando com aquele punt que foi retornado para touchdown. E se a gente colocar também do lado ofensivo da bola, o Calvin Ridley não estava, parecia que 100% nessa partida. Muitos problemas de concentração, teve 2 ou 3 drops assim, muito cruciais. Teve 2 faltas de false start nele também, que foi colocada na conta, e isso prejudica muito o ataque. E como nesse jogo o Zay Jones não estava presente, quando você já está com um recebedor a menos dos seus principais e o que é suposto para ser o wide receiver número 1 não está conseguindo aparecer tão bem no jogo, fica difícil o time conseguir mover muita bola em profundidade. O ataque terrestre também não foi aquela maravilha, apesar de ter conseguido mexer a bola muito bem.
eu acho que faltou um pouco mais de envolvimento, de repente, do Travis Etienne recebendo a bola, já que estavam com um recebedor a menos. Eu acho que, falando do Texans, é bem animador ver eles vencendo uma partida como essa, com um time que foi para os playoffs e rival de divisão. O CJ Stroud, que era o nosso quarterback preferido no draft, a gente gosta muito porque ele é bem alto, muito preciso. Ele tem aquela postura de ser aquele cara que comanda mesmo ali, sabe, o time. Então eu estou gostando muito de ver que ele está se desenvolvendo e que ele está conseguindo fazer, por exemplo, um jogador como o Tank Dell, que é um rookie, também já aparecer. Ele nas duas últimas partidas com touchdown. Parece que foi o jogador que mais pontuou no Fantasy, algo do tipo, eu vi uma estatística assim, mas assim, o Tank Dell como primeiro nessa estatística nas duas últimas weeks, e ver dois rookies já performando dessa maneira, isso é maravilhoso. Lembrando que o Tank Dell nem foi escolha de primeira rodada, né? Então... muita gente acho que nem sabia quem ele era. Então... só associava ele à empresa de computadores. Enfim, muito, muito bom ver isso do Texans. É um time aí pra ficar de olho, o DeMeco Ryans está de parabéns aí, eu acho que o Texans, pra você, não sei se tem muitos torcedores, né, mas pode ser uma fanbase aí que venha crescer igual todas essas novas aí vieram justamente por causa dos quarterbacks. Próxima partida, vamos falar aí de Vikings e Chargers, o jogo... Vikings e Chargers. Os times não se decidiam quem queria perder. Os Chargers falavam, ganha você, aí os Vikings falavam, não, ganha você. E no final das contas, quase que, se pudesse, eu acho que eles deixariam no empate, né? Porque eles se esforçaram muito para não querer ganhar essa partida. Mas como tem que sair um vencedor, né? Los Angeles Chargers acabou vencendo. Eu acho que o problema foi o Vikings fazer mais força do que o Chargers. O Chargers, ofensivamente, eu achei muito bom na parte aérea. O Justin Herbert é maravilhoso, ele arrumava as plays o tempo todo, fazia cada passe maravilhoso. Ele fez, se eu não me engano, 40/47 em passes. Nossa, isso é uma estatística muito absurda. Muito absurda. O jogo terrestre não funcionou muito bem. A DL do Vikings jogou muito bem nesse sentido, parou o jogo corrido do Chargers. Porém, o aéreo foi um desastre total. Muitas faltas para os dois lados. Quando você achava que o Chargers estava indo na direção certa, eles faziam uma falta, entregavam um pouquinho para o Vikings, dava chance para o Vikings a todo momento. Foram muitas faltas, foram fumbles, tudo aconteceu e ainda assim o Vikings não conseguiu aproveitar na red zone. Chegou na red zone, eles esbarravam o tempo todo ali na defesa do Chargers, que até que mandou bem na red zone e parava. Por exemplo, teve... depois do touchdown do Justin Jefferson, que eles estavam na frente, o Vikings, eles chegaram a ficar na linha de 1 jarda. Eles foram first and goal na linha de 3. Foi até o fourth and goal, na quarta para gol, e não conseguiram fazer o touchdown com apenas 3 jardas. E aí depois, o Chargers pega a bola, comete, se eu não me engano, foi um fumble na linha de 20 e poucas. O Vikings pega a bola novamente na red zone e não consegue de novo converter o touchdown, que apenas o touchdown era necessário, um touchdown, e eles não conseguiram nesses 2 drives no final do jogo, e ainda cometeram faltas também, e no finalzinho também acabou tendo no passe do Kirk Cousins a interceptação no passe que foi ali desviado na end zone, e deu o Chargers, mas o Vikings fez muita força para entregar esse jogo, e o Chargers também, e acabou que venceu o time que foi mais competente na red zone, que foi o Chargers. O menos incompetente, se preferir também. Essa partida tem sido uma sequência assim, da inversão de narrativa que os Vikings têm tido, né? Um time que ganhou 11 jogos ano passado por uma posse de bola, agora tem perdido aí 3 jogos por uma posse de bola também. Tem sido um início de temporada terrível assim, para esse time de Minnesota. Tiveram uma oportunidade excelente de poder matar a partida com a vitória. O Kirk Cousins e o ataque conseguiram conduzir um drive muito bom no final de jogo, mesmo sem timeout. Aí quando chegou nos 30 segundos finais, em vez de acelerarem o snap, fazer um spike de repente para poder ter mais umas 2, 3 jogadas de repente, o time não conseguiu se organizar em tempo, teve que fazer um snap, uma jogada com muita rapidez, e nisso acabou selando a partida, porque rolou um passe pro TJ Hawkinson que a bola pipocou para cima, e bola pipocada para cima a gente sabe o que acontece, né? Vai acontecer alguma interceptação,
a menos que seja contra o Giants, porque daí acaba sendo recepção do 49ers. Tudo acontece. Mas aí o Kenneth Murray mergulhou, pegou aquela bola e selou a partida, selou a vitória para o Los Angeles Chargers, que deu um respiro aí no pescoço do Brandon Staley, que pode aí ter uma semaninha a mais de descanso, mas esses dois times aí estão se esforçando muito para ser ruim nessa temporada e, surpreendentemente, os Chargers não teriam nem motivo para isso, porque o elenco deles, quando você olha no papel, é superior do Minnesota Vikings. E ainda assim, o time não está, desde a chegada do Brandon Staley, não está conseguindo atingir as expectativas, mesmo tendo um quarterback como o Justin Herbert. Então, Browns e Titans é uma partida muito interessante que aconteceu aí nesse domingo, né? Um placar elástico, porém mentiroso, dado tudo que aconteceu. Eu falo mentiroso principalmente pelo lado do Cleveland Browns. Você que é torcedor dos Browns, se você viu o jogo, provavelmente você sabe do que eu estou falando. Essa diferença de ponto, ela pode dar a induzir que o ataque começou a engrenar. Porém, eu acho que foi muito mais mérito da produção terrestre desse time em relação à produção aérea. O Deshaun Watson, nos 4 períodos, não teve uma atuação legal. Ele teve um passe só, que realmente foi um passe decente, que foi um passe para o Amari Cooper, que infelizmente a arbitragem marcou ele pisando fora de campo, coisa que não aconteceu, né? Foi um golpe aí no ataque dos Browns, embora não tenham precisado tanto, né? Não fez falta essas jardas extras. A defesa continua sendo uma atuação excelentíssima. A gente está de parabéns aí em como ele tem conduzido essa defesa. Os Titans, assim, eles estão ruindo. Está na hora aí deles finalmente abraçar o rebuild, de entender que já está na posição deles realmente decidirem o que eles vão fazer aí na posição de quarterback. Eu acredito que nenhum dos dois reservas possa ser a resposta por agora, apesar de eles já terem buscado o Malik Willis e o Will Levis aí nesses 2 últimos anos. E agora eu acho que já deu de Ryan Tannehill. O time não está conseguindo ter um encaixe ofensivamente. Chegou uma altura da partida que o Derrick Henry estava com 10 tentativas para 19 jardas corridas. O time não conseguiu correr de jeito nenhum e não dá para ficar só dependendo disso. Se você não consegue correr muito bem, você não consegue fazer mais nada. O time é muito unilateral, o time é muito dependente disso e isso precisa mudar. Você precisa ter uma outra opção, tal como o Philadelphia Eagles, por exemplo. Se precisar, um time que tem como a sua natureza. O San Francisco 49ers também é um time que gosta de correr bastante, que tem a corrida como a sua ferramenta principal, mas também consegue ter esse elemento ofensivo nos passes como uma arma para você atacar as defesas. E os Titans há muito tempo não são esse time. Então não dá para ficar vivendo de 50% de corridas e play action quando você acha que as defesas não vão estar preparadas, porque não está mais rolando isso. Ainda mais contra um time como o Browns, que tem a defesa maravilhosa, para poder estopar esse ataque terrestre do Rams. Cara, desculpa aí, vai ter um esquilo atrás de você. Que bonitinho. Gente, o esquilo tá doidão. Aqui o cenário, não sei se tá pegando na câmera. O esquilo tá doidão. O esquilo tá puto, é torcedor dos Titans. Você tá brabo? Eu tô brabo. E falando aí um pouco do lado ofensivo dos Browns, Deshaun Watson, eu acho que já dá pra começar a perder a paciência com ele. Eu acho que ele não vai voltar aí até a forma que todo mundo esperava. Teve muitas oportunidades aí de mostrar algum crescimento, mas a sensação que dá é que ele tá pesado dentro de campo. Ele corre mais que o Deshaun Watson. Aliás, está correndo mais que o Najee Harris, esses Steelers. Os Steelers deveriam considerar pegar minha carteira aqui, meu irmão, eu vou ficar puto, hein? Deixa eu mostrar isso aqui pra galera. Ali. Olha lá, esquilo aranha. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Voltando a falar então do ataque dos Browns, Deshaun Watson, eu acho que já dá para perder a paciência com ele. Duvido muito que ele vai acabar voltando daquela forma que todo mundo esperava que ele voltava, afinal era muito lindo ver ele jogando. Só que tá desconfortável dentro do pocket, tá lerdo quando sai do pocket, os passes não estão lá. E eu acho que os Browns, inclusive, parece que tem aí uma cláusula que pode ajudar o time a acabar escapando daquele contrato horroroso que deram para ele, né? Parece que, dependendo da sua conduta dentro de campo, ele pode acabar colocando o contrato dele em brecha
para que os Browns possam aí estar de repente cortando ele sem ter que pagar o dinheiro garantido. Isso seria uma salvação para o resto da temporada se isso realmente fosse acontecer, né? Olho a ver nisso aí nos próximos capítulos, e eu não sei mais nem o que falar. Você tem alguma coisa para falar desse desempenho? Só acompanhando mesmo o que você falou, o Titans é um ataque unidimensional. Tem falado que unilateral? Você falou unilateral, Só tem um lado mesmo. Uma dimensão. É uma dimensão. Enfim, é um ataque muito linear, só corre. O Derrick Henry tá com 30 anos, se eu não me engano. E, cara, ele é um mutante, a gente sabe disso, o cara não se machuca. Mas mesmo assim, não dá pra fazer isso o tempo todo, né? Aí, na hora que você vai lançar, não tem como lançar porque o Ryan Tannehill não faz nada. Então, é um time muito previsível para uma excelente defesa que é a do Browns, não dá pra você ser previsível. Então, e o Myles Garrett continua amassando, continua sendo o cara que sempre foi, e tá na briga para ser o jogador defensivo do ano com o Micah Parsons nesse momento, na minha opinião. O Browns por causa disso, apesar de eu ter apostado no Titans, achando que o Titans ia ter pelo menos alguma consistência, justamente pegar no fator Deshaun Watson não tá bem, passando, realmente não tá, ele tá muito desconfortável, sem confiança. Eu também não consigo mais acreditar no futuro dele na NFL como um starter que conduz o time a playoffs, por exemplo, assim, e para chegar lá e ganhar, porque quem está carregando para os playoffs nesse momento é a defesa. Exato. Vamos falar de mais um joguinho aqui então, né? Parece que teve jogo de college nesse domingo, né? Rapaz, vimos história acontecer de novo. Vimos história acontecer, né? Só não foi pior porque os Dolphins não quiseram, né? Porque ainda poderia ter chutado no field goal e ter quebrado o recorde de pontuação por um time na história da NFL. Quando chegou a 70 pontos, faltava 8 minutos ainda, se eu não me engano. Ou seja, tempo para fazer mais 4 touchdowns no Broncos. Exatamente. Se deixasse, a gente ia ver 3 dígitos lá na pontuação dos Dolphins, cara. Foi assim, pisaram no acelerador com uma Bugatti e não tiraram o pé em nenhum momento, cara. Foi assim, não foi aquele negócio de, pontuamos 30, 40, vamos descansar os titulares. Ele falou, irmão, vamos mostrar foi 35 pelo que a gente no veio. Primeiro e 35 no segundo. Equilíbrio, certinho, né? Equilíbrio. Mostrando equilíbrio. Um time bem treinado e consistente. Assim, pra você que torce pros times de Colorado, deve ter sido um fim de semana horroroso pra você, Nossa, né? Porque o Colorado Buffaloes, time do Deion Sanders, perdeu pro Oregon de 42-6 e agora no domingo, Miami Dolphins esculachou o Denver Broncos 70-20. Eu acompanho a NFL tem 7, 8 anos. Eu nunca vi uma disparidade tão grande assim. O maior jogo que eu vi de pontuação foi Rams e Chiefs. Foi no Monday Night, 54-51. Mas esse jogo foi um jogo equilibrado, por exemplo. Agora, o Rams também em 2017 ganhou do Giants de 51-13. Mas o time também tava ou 17, sem ninguém, foi alguma coisa assim. O BJ machucou. Mas 70-20, tipo, 50 pontos você até vê acontecer com uma certa frequência, mas 60, 70 na NFL, o Denver Broncos tá de brincadeira, né, cara? Porra, Sean Payton, Russell Wilson, o ataque tem as suas peças ali, a defesa não é uma defesa ruim, não é possível que a falta de um ou outro jogador ali faça tanta diferença. Como que você não consegue disciplina? O time do Denver Broncos é um time que já tem sofrido com faltas tem muito tempo. E aí chega na red zone 2 vezes, consegue fazer o touchdown, tem falta do ataque. A OL tá desastrosa. Cara, tá assim, você não corre com a bola, você tem o Javonte Williams que é um monstro para quebrar tackles. No ano de calouro dele foi o jogador que tava mais quebrando tackles na temporada. Ele voltou, porra, usa ele, corre com essa bola quando o jogo tá perto. E aí você tem o Jerry Jeudy voltou já tá jogando também, você tem o Courtland Sutton. Que jogou bem, porém cometeu 2 fumbles, né? No caso, tiraram a bola dele assim. Exatamente, aliás, mérito pro Javon Holland, pelo amor de Deus, ele converteu 2, ele conseguiu forçar 2 fumbles. Os 2 foram iguaizinhos. Foram igualzinho, soco na bola depois de ter sido recuperado. Então, assim, o Denver Broncos está de brincadeira, cara, com o torcedor depois de tantas expectativas e das mudanças que fez. Dá pra dizer agora que a culpa era do Nathaniel Hackett? Que eu não tô vendo uma diferença grande, assim. O Russell Wilson tem jogado melhor, porque o Sean Payton desbloqueou de novo
o elemento da profundidade. Ele tem atacado mais o fundo do campo, pode ser que não esteja mais com a mesma mobilidade, a mesma confiança, mas tá lá, tá atacando dentro do campo, tá com essa precisão, o ataque jogou bem até. O Russell Wilson conseguiu produzir de certa forma bem, aceitável. Mas cara, você tomar 70 pontos... Eu acho que o ataque faltou a OL performar melhor, porque o Russell Wilson estava fazendo o que podia para poder passar a bola. Os fumbles também foram cruciais para poder atrapalhar a jornada deles, os drives deles. E também o jogo corrido foi muito atrapalhado pela OL. Então, para mim, o ataque do Broncos está se prejudicando muito por causa da OL. A OL está performando muito mal, não está dando tempo. E o Russell Wilson ainda está fazendo o que pode com isso. Já a defesa, que foi esse desastre todo, né? Que o jogo corrido, tudo bem, o Dolphins, cara, eles faziam uns bloqueios perfeitos para poder os caras saírem cortando. Tinha hora ali que tinha 4 jogadores do Broncos no chão e ele pum, 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 pum. Isso é outra coisa que eu quero endereçar. Vamos começar a elogiar um pouquinho dos Dolphins, porque a coisa que mais me brilhou os olhos nesse jogo foi a qualidade das corridas em zona, principalmente as corridas por fora. O Mike McDaniel, ele é um gênio chamando corrida, pelo amor de Deus. Os motions que ele colocava 2 running backs, um alinhado como recebedor, outro alinhado como running back, colocava eles em motion para causar essa confusão fora de campo. Teve shovel pass, teve dois shovel pass igualzinho que foram aquela jogada foi maravilhosa. Foi ala Mahomes, isso foi ela Kansas City Chiefs, foi tirado diretamente de lá. Mas ele fingiu play action para ele e passou para ele. Exatamente. Só pro running back. Os running backs, inclusive, tiveram uma atuação excelentíssima, foram parte pivotal desse ataque. Foi muito legal ver, eu ficava abismado em ver como as corridas em zonas conseguiram fluir muito bem, os bloqueios em segundo e terceiro nível, você conseguia ver tudo funcionando muito maravilhosamente. O Tyreek Hill também estava sempre livre, conseguiu uma busted coverage, que ele correu uma deep post por trás de uma defesa marcando em cover 4, porque os defensores não conseguiram ali, eles entenderam totalmente errado a defesa, e o Tyreek Hill correu livre pelas costas da defesa e conseguiu marcar o touchdown. E outros fatores, o Tyreek Hill não conseguiu mais 70 jardas aí por causa de faltas de holding lá na OL. Exatamente. E eles estavam sem o Jalen Waddle. Tava sem o Jalen Waddle esse jogo também, mas foi um elemento que nem fez falta. Até o Chosen Anderson conseguiu ter uma participação nessa partida. Mas voltando ainda para a coisa que eu achei assim muito criativa, muito linda, é você colocar os 2 running backs, um alinhado como recebedor, colocar esse cara em motion para criar essa divergência na defesa e você conseguir fazer isso várias vezes, invertendo o que você vai fazer. Às vezes você vai dar a bola pro running back que está em motion, às vezes você vai dar a bola pro running back que está no backfield, e isso confundiu muito. E lembrando, o Devon Achane, que é como ele quer ser chamado, né? Ele é um velocista tal como o resto do time, ele foi um dos running backs mais rápidos do draft. É muito importante a velocidade para esse ataque e isso contribuiu muito, é claro, também para que tudo fluísse tal como fluiu nesse domingo. Cara, foi um ataque excelente, foi coisa linda de ver. E eu que achei que tinha tomado a maior humilhação ali, né? 40-0, o torcedor do Broncos. Você que torce pros Broncos, cara. Não, eu te entendo. Os caras trocaram pelo Russell Wilson, gastaram os picks pelo Russell Wilson e trocaram pelo Sean Payton também. Tipo assim, assim. Eu vou te falar que eu caí nessa também. Eu acreditei que ia dar liga e que tipo assim, nossa, Broncos vai pro Super Bowl. Mas não tá dando não. E o Sean Payton também tá dando umas declarações meio duvidosas nas entrevistas, cara. Ele não tá me transmitindo assim que tá muito afim de... Pode ser que ele já esteja perdendo o vestiário aí. Teve uma entrevista pequena ainda, a minha esposa que mostrou ainda a área, do Garrett Bowles, offensive tackle, dando uma declaração ali pra imprensa. O cara tá de saco cheio de perder, tá lá há 7, 8 anos. E tudo que ele viu ali foi derrota, ele não consegue ver um vislumbre. Isso gera um sentimento assim, você tá entendendo o que tá acontecendo dentro do vestiário. Os caras estão de saco cheio, talvez não estejam mais motivados e sofrer uma derrota humilhante como essa pode ditar muito como pode ser o resto da temporada. Se esse time não conseguir 1 ou 2 vitórias aí nos próximos jogos, nos próximos 3 jogos, que faça eles se motivarem um pouco mais aí pro restante da temporada,
já pode implodir e acabar com essa temporada, porque o time tá 0-3. Eu também não sei o que esperar do Broncos mais, não. Apesar de que nessa semana eu acho que vão ganhar porque é contra o Bears. É a oportunidade perfeita. Se não ganhar, acabou, velho. Se não jogar bem. E tem que ganhar. Não, tem que ganhar. Mas tem que ganhar e jogar bem. Você tá falando Chicago Bears, cara. Olha pra mim, cara. Se você não ganhar do Chicago Bears, esquece, você não vai ganhar de mais ninguém, cara. Você não vai ganhar de mais ninguém. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Você não vai ganhar de mais ninguém. Então, pra mim é isso sobre então é isso, né? Broncos e Dolphins. Finalizando aí um pouco do recap, a gente não vai ter o recap do Monday Night, né? Afinal, esse vídeo está sendo gravado antes da rodada dupla. Mas é isso. Aguardamos aí falar de mais jogos relevantes para a próxima semana. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vamos dar uma moral aí pro futebol americano no Brasil, trazer mais esse conteúdo, né? E vem com a Blitz, galera. Tchau! Até o Esquilo tá assistindo, hein? Valeu!